1 Samuel capítulo 8, os israelitas pedem um rei. Israel estava aqui vivendo um momento decisivo, um momento político decisivo. Eles estão pedindo um rei, eles estão elegendo, não elegendo um rei, né, mas pedindo um rei, como nós vamos ver. 1 Samuel capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, atende a voz do povo em tudo que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do Senhor, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da Tua palavra, que é viva, é eficaz, a Tua palavra, Pai, que penetra fundo no coração dos homens, Tua palavra, Pai, que nos dá discernimento. Pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor fale conosco. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor oriente o povo brasileiro no voto. É para a glória do Teu nome. E pedimos, Pai, que o Senhor repreenda toda a ação do inimigo em nosso país e no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Ó Deus bendito, visita a nossa nação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa história que nós acabamos de ler, ela se passa por volta do ano 1100 a.C.
O livro de Samuel geralmente é atribuído a esse nome, a esse autor, o profeta Samuel. Samuel provavelmente é o autor do livro. Ele escreveu certamente parte do livro, porque depois do capítulo 25, Samuel morre. Então aquilo que acontece depois do capítulo 25 não deve ter sido escrito por Samuel, certamente não foi escrito por Samuel, mas foi escrito por outro. Sobre a vida de Samuel, aqueles que já são mais antigos de igreja conhecem, mas aqueles que estão chegando agora não conhecem a vida de Samuel. Samuel nasceu como resposta de oração. A mãe de Samuel chamava-se Ana, ela era uma mulher estéril, e ela orou a Deus pedindo um filho. E ela fez um voto a Deus, dizendo que se Deus lhe desse um filho, ela devolveria esse filho ao Senhor. E Deus atendeu a voz de Ana, Deus atendeu a oração de Ana e lhe deu esse menino, o menino que foi batizado pelo nome de Samuel. Logo que o menino desmamou, Ana levou o menino ali no tabernáculo e entregou Samuel nas mãos de Eli, que era o sacerdote na época, para que Eli criasse o menino, para que o menino fosse criado através do sacerdote na presença de Deus. E Samuel, então, ele cresceu na casa do Senhor, ele cresceu na presença de Deus. E ainda quando ele era criança, Deus começou a falar com Samuel. Samuel ouvia a voz de Deus, ele recebia a direção de Deus, e ele se tornou profeta do Senhor em Israel. Samuel foi reconhecido pelo povo de Israel como profeta. E assim que Eli morreu, Samuel assume o papel de juiz na nação de Israel. Qual era a tarefa dos juízes? Os juízes, eles julgavam, lideravam e orientavam o povo nas guerras. E certamente o juiz mais proeminente em Israel foi Samuel. Enquanto Samuel foi juiz, Deus abençoou toda a nação de Israel. Então imagine, meus irmãos, que até esse momento aqui da história, até o ano 1100 antes de Cristo, até esse momento, o próprio Deus governava a nação de Israel e governava a nação de Israel através de juízes. Ou seja, o governo era teocrático, Deus governava o povo através de juízes, sendo o atual juiz na época o profeta Samuel. Samuel, meus irmãos, era um homem de muita intimidade com Deus, um homem de oração, um homem que ouvia a voz de Deus. Porém, Samuel não era perfeito, ele não era perfeito. O texto nos diz que ele envelheceu, veja o capítulo 8, versículo 1. O texto nos diz que ele envelheceu. Provavelmente aqui ele tinha em torno de 57 anos. Para aquela época já estava chegando a melhor idade. Ele tinha cerca de 57 anos. E ele colocou como seus auxiliares, seus dois filhos. Como nós vemos no texto aqui, Joel e Abias. Ele colocou seus dois filhos em Berseba. Berseba era como se fosse as fronteiras de Israel. Como se fosse, não, ficava nas fronteiras de Israel. Então Samuel julgava em Ramá e os seus dois filhos julgavam em Berseba. Não que Samuel deixou de ser juiz, mas ele colocou seus filhos para estarem o auxiliando. Só havia um probleminha: os filhos de Samuel eram corruptos. Veja aí o versículo de número 2 e o versículo de número 3. O primogênito de Samuel chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito.
Então, os filhos de Samuel não eram como Samuel, eram seus filhos. Samuel era um homem justo, íntegro, reto. Samuel era um homem de intimidade com Deus, que ouvia a voz de Deus. Samuel era um homem que buscava a intenção de Deus para todas as coisas. Mas os filhos de Samuel não. Os filhos de Samuel, o texto bíblico diz que eles eram corruptos, eles eram perversos, eles eram inclinados à avareza, ou seja, eles amavam o dinheiro, eles gostavam das riquezas, e eles aceitavam suborno, ou seja, eles não julgavam com justiça, eles pervertiam o direito, ou seja, quem pagava mais levava a causa no tribunal. Isso, meus irmãos, às vezes acontece. O homem é justo, mas seus filhos não. O homem de Deus é reto, mas seus filhos não. E talvez o grande erro de Samuel tenha sido colocar seus filhos como seus auxiliares. Aqui, um dos casos de nepotismo da história. E a corrupção no governo dos filhos de Samuel era tão grande, a corrupção no governo dos filhos de Samuel era tanta, que chegou um momento que o povo não aguentou. O povo pediu o impeachment dos filhos de Samuel, porque, veja ali o versículo 4 e o versículo 5, então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram, vês, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos agora, pois, um rei, ou seja, eles pedem um impeachment dos filhos de Samuel, e também de Samuel, eles pedem uma mudança. O povo de Israel, diante da corrupção, os líderes de Israel, diante da corrupção, pediram uma mudança, e queriam uma mudança drástica, porque eles não queriam mais ser governados por juízes, eles queriam agora serem governados por um rei como todas as outras nações. Diante do pedido do povo, Samuel, ele vai orar. Porque ao pedir um rei como todas as demais nações, o povo na verdade estava exigindo que Deus deixasse de governar para que um rei governasse, ou seja, o povo estava pedindo um impeachment do governo teocrático para um governo monárquico. Diante, irmãos, dessa história que nós lemos aqui e elucidamos aqui parte dela, eu quero destacar alguns pontos que vão nos orientar, ou que podem nos orientar nas eleições do domingo que vem. A primeira coisa que você pode anotar aí, é que nós não devemos aceitar governantes corruptos. E é legítimo nós nos levantarmos contra governantes corruptos. Porque é isso que acontece aqui do versículo 3 até o versículo 5. A corrupção no governo dos filhos de Samuel era tanta, que o povo se levantou contra. O povo disse, olha, nós não aceitamos mais Samuel, seus filhos, governando sobre nós. Nós não aceitamos porque eles são corruptos. Nós não aceitamos sobre nós um governo que ama a avareza, que não exerce a justiça, que perverte o direito. Nós não aceitamos, Samuel, que os seus filhos governem sobre nós. Meus irmãos, é nosso dever nos levantarmos contra governos que são corruptos. É nosso dever. Nós não podemos aceitar.
Isso é o que todos nós deveríamos fazer, nos levantarmos contra governos corruptos. Mas a nossa nação, e nós devemos nos incluir nisso, nós somos um tanto que acomodados. O governo está constantemente mexendo no nosso bolso, no nosso direito, e nós pacificamente aceitamos. Essa é a realidade. Certa vez alguém me perguntou qual a melhor forma de governo: a monarquia, o parlamentarismo, militarismo, socialismo, comunismo, democracia ou outra forma de governo. A Bíblia, meus irmãos, vai responder como a teocracia. Mas a minha resposta aos que me fazem essa pergunta, qual o melhor sistema de governo? A minha resposta é que o problema não está no sistema de governo. O problema, em geral, está na corrupção que está dentro dos corações dos governantes. Quando os homens são corruptos, como os filhos de Samuel eram corruptos, mesmo num governo teocrático, quando os homens são corruptos, o povo geme. O povo geme. E é isso que diz lá em Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os ímpios dominam, o povo geme. E debaixo de um governo, como nós vemos aqui no versículo 3, um governo que se inclina à avareza, onde os nossos governantes governam para si mesmos e se deleitam em riquezas que emanam do povo, governantes que aceitam subornos, que pervertem direitos. Quando governantes assim estão no poder, o povo geme. O povo geme. Por isso os líderes de Israel se levantaram contra os filhos de Samuel, juízes corruptos, e pediram a queda deles do poder. Mas nós percebemos aqui um pecado no povo. Eles pecaram porque pediram para si um rei. Não haveria pecado se eles tivessem pedido somente o impeachment dos filhos de Samuel. A queda dos filhos de Samuel. Mas o pecado está aqui em eles pedirem para si um rei. É verdade, meus irmãos, que lá em Deuteronômio 17, Deus já havia predito que chegaria um momento que Israel seria governado por um rei. Mas qual o problema de pedir um rei? Eles cometeram aqui alguns erros. Primeiramente, eles pedem um rei sem orar, sem buscar a vontade de Deus. Porque quando nós oramos, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos buscando a vontade de Deus. E esse povo aqui nos parece pedir um rei na ira do seu coração. Eles estavam diante de um governo corrupto, então eles agem com ira, pedindo um rei. Nós vemos também aqui que não era o momento da transição de um governo teocrático para um governo monárquico, porque não havia ninguém capaz de reinar naquele momento. Mas o povo insistiu em pedir um rei, e por 3 vezes eles pedem um rei, por 3 vezes Deus diz a Samuel: atende a voz do povo e dá um rei para eles, porque esse é o desejo do coração deles. Meus irmãos, quando uma nação quer uma coisa, muitas vezes Deus dá, para que essa nação sofra as consequências do seu pedido. Quando a nação é obstinada contra a voz de Deus. E muitas vezes a nossa nação brasileira parece ser assim. Havia no coração daquele povo também idolatria ao pedir um rei. Veja o versículo de número 8. Veja o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim,
para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Deus diz aqui que há idolatria no coração do povo, ou seja, Deus está dizendo, olha, eles não querem que eu governe, eles sempre buscaram para si deuses, e agora eles estão buscando para eles um novo Deus, um rei. Por quê? O que significa essa idolatria? O povo ali achava que se eles tivessem um rei, todos os problemas estariam resolvidos. O povo ali achava que se eles tivessem um rei, o futuro deles seria diferente, seria maravilhoso. Então eles colocaram toda a confiança deles nesse novo rei. E um detalhe é que eles nem sabiam quem seria ou quem poderia ser o novo rei. Mas, irmãos, nós vemos essa idolatria no coração do nosso povo brasileiro. Por quê? Porque nós muitas vezes nós brasileiros achamos, que elegendo um novo presidente, um novo governador, nossos problemas vão estar resolvidos. Nós achamos que se nós colocarmos lá A, B ou C, vai mudar a nossa nação. Quando não vai, meus queridos. O único que pode mudar a nossa nação é Deus. Ele é o único que pode. Nós não devemos colocar o nosso coração e a nossa esperança em homens dessa terra. Nós cristãos não devemos achar que se partido A ou partido C assumirem o poder, tudo vai ser transformado. Se Deus não agir, não vai ser transformado. A nossa nação não vai ser transformada. Então o povo aqui pede um rei, mas sem medir as consequências. Havia idolatria no coração deles. Eles queriam um rei visível, um rei que eles pudessem ver, e um rei em quem eles pudessem confiar. Meus irmãos, a nossa confiança não deve estar em reis visíveis, a nossa confiança deve estar no rei invisível, o rei dos reis, o Senhor, que governa todas as coisas. Mas então a primeira coisa que nós vemos aqui, o nosso primeiro ponto é que nós não devemos aceitar governos corruptos. Nós não devemos aceitar e nos sujeitar pacificamente diante de governantes corruptos. Mas também não devemos agir na carne. Porque se nós agirmos na carne, nós vamos somente pecar e não resolveremos nenhum problema. Segunda coisa, meus irmãos, que se destaca aqui no texto, é que nós devemos estar sensíveis à direção de Deus, pois numa eleição ou numa escolha, num momento decisivo, Deus pesa o espírito. Amém, queridos? Vocês estão me compreendendo? Em momentos decisivos, Deus pesa o espírito. Porque o nosso Deus, Ele é sim um Deus transcendente, ou seja, um Deus que está acima dos céus, mas Ele também é um Deus imanente, um Deus que se relaciona com o seu povo, um Deus que habita no meio do seu povo, um Deus que manifesta a sua glória ao seu povo e que fala através do seu Espírito aos nossos corações. Se nós estivermos em comunhão com Deus, nós vamos sentir a direção de Deus, vamos perceber a direção de Deus, vamos ver claramente o apontamento de Deus. Nós vemos aqui 1 Samuel capítulo 8, versículo 6, veja ali. Eles pediram um rei, mas o versículo 6 diz que o pedido deles não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. É interessante isso, eles pediram um rei, mas isso não agradou a Samuel.
Isso aqui é difícil de interpretar, porque algumas pessoas dizem que Samuel ficou chateado, levou a coisa para o lado pessoal. Certamente Samuel ficou um pouco chateado. Mas quando o texto diz que as palavras do povo, ao pedirem um rei, não agradaram Samuel, o que a Bíblia quer dizer é que as palavras do povo pesaram no coração de Samuel. Pesou o espírito e o coração de Samuel, porque Samuel teve a percepção que o pedido do povo não era bom. Meus irmãos, precisamos orar muito para votar, porque o nosso voto é decisivo. E nós temos que pedir a Deus que pese o nosso espírito, se o nosso voto não é bom, porque a Bíblia diz que Deus pesa o nosso espírito, Deus faz com que sintamos no coração se a nossa decisão é boa ou é má. O seu candidato, você sente paz para votar nele? Deus tem orientado o seu voto? Meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor a mesma percepção de Samuel. Samuel percebeu que aquilo que o povo estava pedindo não era bom. Nós precisamos pedir a Deus a mesma percepção de Samuel para que tenhamos a direção do Espírito Santo mesmo, quanto ao nosso voto, se ele é bom ou se ele é ruim. Essa é a segunda coisa que eu quero pedir a você que busque diante de Deus, essa sensibilidade do Espírito para votar. E aí vem o nosso terceiro ponto, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos orar. Agora, nós somos um pouco preguiçosos às vezes para orar, e a Bíblia diz, ora e trabalha. O que eu quero dizer com isso é que você precisa orar e precisa pesquisar acerca do candidato que você tem em mente. As nossas orações unidas a essa pesquisa, Deus vai orientar-nos em nosso voto. Nós precisamos estar em oração. O povo aqui, no capítulo de número 8, o povo aqui pede um rei. Eles insistem por um rei, mas em nenhum momento o texto mostra esse povo se reunindo para orar. Em nenhum momento Deus diz que os anciãos de Israel se reuniram para buscar a direção de Deus. Não. Eles se reuniram para buscar aquilo que estava no coração deles. Eles queriam um rei. Ou seja, eles não oraram. Mas Samuel sim ora. Vemos Samuel orando. 2 vezes, ao menos, Samuel ora nesse texto. E a oração de Samuel aqui contém os seguintes elementos. A oração de Samuel foi uma oração realista. Samuel colocou diante de Deus o seu descontentamento, a sua percepção. Isso é claramente inferido do texto. Nós não sabemos as palavras que Samuel usou em sua oração, mas nossas orações devem ser realistas. Nós devemos dizer a Deus o que está acontecendo. Não que Deus não saiba, meus irmãos, mas é que essa é a maneira que Deus escolheu para responder às nossas orações. Nós precisamos também de uma oração que se derrama em tempo na presença de Deus. Quanto tempo Samuel orou? Nós não sabemos, mas ele orou até que Deus falasse com ele. E por 3 vezes Deus fala com Samuel aqui no texto. Nós precisamos orar até que Deus fale conosco. A oração de Samuel aqui também foi uma oração carregada de sentimento, de empatia. Samuel sente o peso no seu coração. Ele sente
a rejeição do povo para com Deus. Ele sente a rejeição do povo para com ele mesmo, mas ele também sente a rejeição do povo para com Deus. A oração de Samuel é carregada de sentimento. E nós precisamos, meus irmãos, procurar sentir aquilo que está acontecendo em nossa nação. Não podemos ser indiferentes. Se estamos indiferentes, precisamos pedir a Deus que nos faça sentir. Porque, meus queridos, a nossa nação passa por um momento difícil, de sofrimento. Talvez você esteja empregado, talvez a sua mesa esteja farta, mas há muitas pessoas que estão desempregadas, que não têm o que comer. Talvez você tenha saúde, mas há muitas pessoas que estão doentes, sem dinheiro para tratar da sua doença. Nós precisamos sentir aquilo que está acontecendo em nossa nação, para podermos nos colocar em intercessão. Samuel sente, por isso ele ora. A oração de Samuel. Em um determinado momento, Samuel aqui parece estar um pouco chateado, porque o povo pede um rei. Mas Deus diz a Samuel para não ficar tão chateado assim, porque o povo não estava rejeitando a ele, mas rejeitando o governo do próprio Deus. Quando Deus fala com Samuel, Samuel então sujeita-se à voz de Deus, pois Deus conhece os corações. Meus queridos, em primeiro lugar então, a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos sujeitarmos pacificamente a governos corruptos. Em segundo lugar, nós devemos estar sensíveis à direção de Deus. Em terceiro lugar, nós devemos estar em oração. E em quarto lugar, e muito importante, nós devemos estar atentos para não rejeitarmos a Deus. E talvez você se pergunte, pastor, como que eu posso estar rejeitando a Deus? Veja ali 1 Samuel capítulo 8, versículo 18. Aliás, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, o povo aqui rejeitou a Deus. O povo aqui rejeitou ao governo de Deus. E eu fiquei pensando, meus irmãos, como podemos nós rejeitar ao governo de Deus hoje? Você já pensou sobre isso? Porque nós podemos estar rejeitando a Deus hoje. E as pessoas, elas não rejeitam a Deus com palavras. Porque talvez nós não sejamos corajosos o suficientes para dizer, não quero a vontade de Deus. Mas as nossas ações claramente vão demonstrar se nós somos a favor de Deus ou contra Deus. O povo aqui claramente, Samuel trouxe tudo que precisava trazer ao povo, e o povo disse, não, nós não queremos ouvir nem você, Samuel, nem a Deus, nós queremos um rei. Mas a pergunta é, como nós podemos rejeitar o governo de Deus sobre as nossas vidas hoje? Meus irmãos, o seu voto pode ser um voto contra Deus. Quando alguém vota em governantes ou em partidos, porque quando você vota numa pessoa, você não está votando na pessoa, você está votando no partido. E infelizmente, hoje nós temos que escolher o menos pior. Não há ninguém lá que tenha princípios cristãos bem claros para que possamos votar.
Mas se nós votarmos em partidos, ou em pessoas de partidos, que com palavras, obras e projetos apoiam movimentos pró-aborto, contra a família, legalização de drogas, nós estaremos não apenas votando nesses partidos, nós estaremos votando contra a palavra de Deus. Estaremos rejeitando o governo de Deus. Então alguém talvez diga, não, eu amo a Deus. Mas se vota num partido que apoia o aborto, você não ama a Deus. De fato, você não se sujeita a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos. Precisamos prestar atenção. Porque há partidos que são meio camuflados. Mas há partidos que são escancarados. Escancarados. E claramente, com palavras e obras dizem, nós vamos por esse e por esse caminho, que são caminhos contrários às Escrituras. Então aquele povo aqui, o povo, quando não ouviu a voz de Samuel, eles não estavam ouvindo a voz de Deus, estavam rejeitando a Deus. E nós também podemos estar rejeitando a Deus, não ouvindo a voz de Deus, quando votamos em partidos que claramente se posicionam contra a palavra de Deus e se levantam contra a igreja. Por fim, meus queridos, quinto e último ponto, nós devemos estar cientes das consequências de uma eleição. Pois uma vez eleitos, nossos governantes terão 4 anos no poder. Então pensemos bem, porque se eles forem bons, nós vamos nos alegrar, porque em Provérbios diz, que se o governo é justo, o povo se alegra. Mas se eles forem maus, nós vamos gemer por 4 anos. E Samuel diz isso aqui para o povo. Samuel diz, olha, vocês querem um rei? Pensem bem, porque olha, o rei tem direitos. O rei vai tirar o melhor de vocês. E o rei, dependendo do caráter do rei, o rei pode explorar muito vocês, pode trazer muito sofrimento. Veja ali o versículo 18. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus está dizendo, olha, pensem bem, porque depois que vocês escolherem o governante, pensem bem, porque vocês vão orar e Deus não vai escutar. Na época de Samuel, quando eles escolhiam um rei, o rei governava até morrer. Se o rei fosse bom, enquanto o rei vivesse, o governo era bom. Se o rei fosse mau, enquanto o rei vivesse, o governo era mau. No nosso caso é por 4 anos. Por 4 anos apenas. Mas, irmãos, se nós escolhermos um bom governante, e é nós que vamos escolher, Deus vai dar direção, mas nós é que vamos escolher. Se nós escolhermos um bom governante, nós vamos ter 4 anos bons. Mas se nós escolhermos maus governantes, nós vamos gemer por 4 anos. E vamos ter que aguentar, porque nós vamos orar e o governante vai ficar lá. Não é assim? Já está eleito. O que nós temos que orar é Deus, dá forças para a gente aguentar esse governo corrupto. Podemos nos levantar, não nos sujeitar, mas vamos ter que lutar diante da nossa escolha. Uma decisão errada pode trazer grandes problemas. Temos que votar certo, pois se votarmos errado, nossa oração terá de ser para, talvez, suportarmos. Meus queridos, tudo no nosso país parece corrupto. O sistema judiciário, executivo, legislativo, tudo parece corrompido, e tudo de fato está corrompido.
nós precisamos pedir a Deus direção para o nosso povo. Direção primeiramente para nós e direção para o nosso povo. Uma intervenção divina, pois só Deus pode agir nos corações.